agradecer. Muito obrigado a Deus, que sua bondade em pé me sustém. Muito obrigado, ó Pai. Continuando aqui a nossa exposição bíblica na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 1, verso 5. Na verdade, a parte final do verso 4 e seguindo para o verso 5, tá, irmãos? Ali quando ele termina dizendo aí no verso 4, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós vamos expor hoje o seguinte tema, a predestinação. É um tema bastante polêmico, é um tema bastante desafiador para nós. E como vocês estão vendo, nós vamos dividir a nossa exposição nesta noite em 4 proposições. Vamos analisar a predestinação como uma doutrina que revela o amor de Deus. Nós somos predestinados para sermos de Deus. Qual é a finalidade dessa predestinação e o fundamento da predestinação e da adoção, que é a vontade de Deus. Então nós vamos analisar essas 4 ideias fundamentais nesta noite. Irmãos, nós estamos aqui, mais uma vez, diante de uma declaração estupenda da palavra de Deus, onde Paulo ele coloca para nós algumas coisas, uma verdadeira declaração que nos coloca face a face com Deus. Nos coloca face a face com o Senhor, é uma declaração que nos desafia a nossa vida cristã, a contemplarmos a Deus, a olharmos a Deus. Na verdade, irmãos, ela é uma verdadeira declaração que nos coloca mais para baixo, mais para o chão do que nós pisamos. É aqui, irmãos, nessa declaração, que temos uma verdade solene, uma verdade da eternidade, uma verdade que procede da vontade de Deus. Nós olhamos para o nosso texto aqui de Efésios capítulo 1, verso 5, nós temos uma declaração pungente, uma declaração única sobre o ser de Deus e a sua dignidade, o seu ser absoluto. O apóstolo Paulo, que nos concentramos até agora, mais uma vez ele nos dá visões mais gloriosas, que quer que nós subamos mais um degrau da sua visão do reino celestial. Ele quer que nós olhemos para as regiões celestiais e, olhando para a eternidade, possamos contemplar o que Deus quer para nós. Nesse degrau, ele nos mostra o céu, ele nos mostra a eternidade. Olhando para a nossa própria eternidade, a grandeza da revelação de Deus segue para nós a verdade que Deus tem nos ensinado e nos colocado aqui. Existe aqui, irmãos, nesse texto, revelação grande e muito grandiosa sobre o ser de Deus. E a sua ação redentora sobre nós, revelando assim a nossa profunda ignorância sobre aquilo que Deus tem em nosso benefício, em nosso favor, que é o ser dele, elegendo, escolhendo e revelando a sua vontade absoluta. Então, quando eu olho para o texto de Efésios capítulo 1, verso 5, eu só posso dizer que Deus ele tem que ser absolutamente soberano para aquilo que ele quer demonstrar a nós. Então, nós vamos começar analisando o que o texto nos ensina sobre a doutrina da predestinação. O que essa doutrina ela significa para nós, ela nos leva ao consolo, ela nos leva ao desespero. Ela nos leva a uma vida fajuta, miserável, de pecado, como ensinam as pessoas que nós ensinamos assim? Ou será que a Escritura, através desse texto, nos exorta a ter uma atitude de humildade, porque Deus nos escolheu? Ela nos ensina uma atitude de santificação, porque Deus nos escolheu? Ou a Escritura ela silencia-se sobre isso quando trata desta doutrina? A segunda questão que nós devemos analisar assim, a pronto momento de introdução, é que às vezes as pessoas dizem que a doutrina da predestinação é uma doutrina para ser debatida na academia teológica, para ser trazida no seminário teológico,
Quando eu leio a Escritura, eu percebo na Escritura que Paulo escreve a carta a uma igreja. E na igreja que estava passando por problemas, e entre os problemas, a igreja que estava na cidade de Éfeso, e a cidade de Éfeso era marcada pelo culto à deusa Diana. Então, na igreja que estava também cambiando, mudando na sua incerteza, muitas vezes, daquilo que Deus havia feito em benefício dela. Será que Deus me escolheu mesmo? Será que Deus me predestinou? Será que Deus me trouxe a comunhão com Ele? Será que eu conheço de fato a Deus? São estes temas que Efésios vai abordar ao longo da nossa exposição, que nós estaremos seguindo dominicalmente aqui na igreja. Então, consideramos primeiro a predestinação, ela é uma doutrina que revela o amor de Deus. A primeira coisa que você precisa entender é que a predestinação é uma doutrina que revela o amor de Deus. Bem, aqui, irmãos, de imediato nós lidamos com o termo muito importante aqui na língua grega. Nós temos o termo predestinou. Algumas pessoas sabem que nós, presbiterianos, cremos na doutrina da predestinação. Todavia, acham que esta doutrina, se ela vem de Deus, dizem eles, então Deus não é cheio de todo amor. Recentemente, na verdade ontem, navegando pela internet, tem um pastor que eu conheci ele, que fui membro da igreja dele por um curto período de tempo. Não vou dizer igreja, uma seita. Eu participei de uma seita, a seita chamada Cristo é Vida, que é uma congênere da igreja Cristo Vive, que é do falso apóstolo Miguel Ângelo e do falso pastor Carlos Magno de Miranda, que foi o ex-pastor da Universal. E ele ensinou a predestinação, ele ensinou a predestinação distorcida, que não revela de fato o que a Escritura ensina sobre isso. Ele ensina uma predestinação que parece ser uma coisa de outro mundo. E ele declara o seguinte, que a posição reformada, de que Deus escolheu simplesmente porque Deus escolheu, não faz jus ao caráter de Deus, porque Deus é amor. Mas quando eu leio o texto de Efésios capítulo 1, verso 5, que diz, em amor, e eu digo porque o verso 4, ali no finalzinho, pertence ao verso 5, porque como nós vimos hoje de manhã, quando estávamos estudando Joel, a profecia de Joel, nós vimos que a divisão de Joel está errada na nossa versão. A Joel tem 4 capítulos, na nossa versão tem 3. E da mesma forma, na língua grega, você estudando a língua grega, você percebe que essa expressão em amor nos preencheu pertence ao verso 5. Então, é uma junção. Então, quando eu olho para isso, eu percebo que aqui, nesta doutrina, ela revela não um Deus cheio de ódio, mas um Deus cheio de amor. Sim, irmãos, ora, esta concepção errada erra exatamente aí. Porque o nosso texto nos diz, em amor nos predestinou. O nosso texto nos ensina isso. Nós não fomos predestinados em ódio. É pelo ódio. Não é um Deus carrancudo que nos escolheu em ódio. Ou pelo pecado de acepção de pessoas. Se Deus escolheu alguns e rejeitou outros, é porque Deus faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Até porque a palavra acepção de pessoas, ela descreve de maneira muito clara, irmãos, a ideia de que eu escolho alguém pela posição social, pela cor, pela raça, pela etnia, pela língua, pelo dinheiro. Isso é acepção de pessoas. Eu escolho estar do lado de Adelino e esquecer os demais porque Adelino tem dinheiro. Percebe a questão? Isso é acepção de pessoas. É julgar o outro pelo mérito que o outro tem. Mas quando estudo a doutrina da predestinação, eu descubro que ninguém tem mérito. Estão todos arruinados em pecados, estão todos quebrados em pecado. Sim, irmãos. Então, quando eu olho para essa perspectiva, eu vou olhar, percebendo de maneira clara que o Deus todo amor decidiu salvar. O Deus de todo amor decidiu escolher. O Deus de todo amor decidiu, de fato, predestinar. A predestinação, irmãos, era uma prova de amor. Sim, amor, um amor eterno, um amor que não se compra, como dizia Charles Spurgeon, um amor imensurável, um amor inconquistável, um amor que não se conquista, que não se compra pelo esforço, pelo comportamento. É um amor que, de maneira altruísta e singular e único, escolhe e salva. Esse é o amor que a predestinação revela.
Todavia, é um amor que não se compra aqui, irmãos, não se conquista pelos méritos humanos. E assim, somente assim, nós entendemos que fomos alvos da maior graça dos céus. O amor de Deus, o Pai, em nos predestinar. Quando nós lemos esse texto, o Pai nos prestou para Ele, porque nos amou de forma soberana, de forma única. E em amor, a igreja foi predestinada. E agora, a expressão em amor aqui no grego, é a expressão grega em agape. E essa palavra agape, que aparece na nossa na língua grega aqui, descreve, ela deve ser o primeiro aspecto a ser considerado quando nós tratamos da predestinação, irmãos. Porque ela revela de fato o amor de Deus, porque a palavra amor ela significa sacrifício, autorrenúncia. Entendem? Então, quando eu olho para a predestinação, eu olho por essa perspectiva, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou, Ele decidiu amar, Ele amou os eleitos, Ele amou aqueles que Ele predestinou, que Ele escolheu antes da fundação do mundo para depositar nele o amor deles. É isso que nós vemos no texto. Então, quando eu leio esse texto aqui de Efésios, capítulo 1, verso 5, quando Paulo diz aí no verso 4, em amor nos predestinou para Ele, ele está dizendo que o alvo do amor, o amor sacrificial, o amor que se deu, o amor que se entrega, foi dedicado desde toda a eternidade a você. E quando você olha isso, você percebe o que João vai dizer lá na sua primeira epístola, não que nós o amamos em primeiro lugar, pelo contrário, Ele primeiro nos amou, e em resposta a esse amor nós o amamos. Ele primeiro te amou. Não foi você que primeiro amou Ele, não foi você que deu o primeiro passo. Não é você, nunca será você que dará o primeiro passo na obra da redenção. Não é o teu livre-arbítrio, não é a tua escolha. É a escolha soberana de Deus. Está no texto. E essa escolha é amorosa. Ela não é um amor, não existe uma escolha rancorosa em Deus, mas marcada pelo amor dele. Essa é a primeira implicação que nós aprendemos aqui da doutrina da predestinação. Tudo bem, pastor. Então, mas o que nós podemos aprender mais sobre este tema da predestinação a partir de Efésios capítulo 1, verso 5? Primeiro, nós aprendemos que somos predestinados para sermos de Deus. Essa é outra implicação importante que nós vemos no texto. Olha o nosso texto. Olha o que o nosso texto diz. E nos predestinou para Ele. E nos predestinou para Ele. Sermos de Deus. Essa pergunta que se levanta para o nosso texto é o seguinte: o que Deus fez em amor? Ele nos predestinou para Ele. Isso aqui, irmãos, é importante. Algumas pessoas, elas dizem: se há predestinação, então podemos fazer o que nós queremos. Podemos pecar à vontade. Porque se Deus escolheu, geralmente a tradição arminiana, tanto a wesleyana quanto a clássica, elas geralmente eles nos acusam de ensinarmos isso. De que nós ensinamos que se uma vez predestinado, então nós podemos viver uma vida de pecado à vontade. Viver na farra, viver na gandaia, viver uma vida licenciosa. Mas notem que não fomos predestinados para o mundo. Coloque isso na sua cabeça. Você não foi predestinado para o mundo. Você não foi predestinado para ser mundano, para cair no mundanismo, para viver no mundanismo, para cair na sedução do mundo, no pecado do mundo, na vida que o mundo te coloca e te oferece. Você não foi predestinado para o mundo, você foi tirado do mundo. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Não adianta você tentar dizer que, se eu creio na predestinação, então eu posso ver a vida desregrada. Peraí, você é eclesia, você é reunido aqui a igreja, chamado do mundo para Deus. Percebe a questão agora? Você não foi predestinado para o mundo. Tira isso do teu coração. Tira o mundanismo da tua vida. Liberta-te do mundanismo. O mundanismo não faz bem à
cooperação. O modernismo não faz bem a comunhão com Deus e com a igreja. O modernismo aqui, irmãos, não estou falando de ouvir música secular. O modernismo aqui, eu estou falando de você copiar o padrão do mundo como padrão de sua vida. É o sonegar imposto, é o roubar energia, é o roubar água. Isso é modernismo. É aceitar o conceito do mundo sobre sexualidade. É aceitar as ideias do mundo sobre família. É aceitar a ideia do mundo sobre relacionamentos. A Escritura é muito clara sobre isso. Então, quando eu falo de prevenção, eu estou falando exatamente quando fui preenchado para o mundo. O texto nos informa, irmãos, outra realidade. O texto, Paulo, ele aqui nos informa, nos ensina que fomos preenchados para Deus e não para o mundo. Nós somos obras de suas mãos e devemos obedecer a sua palavra. Essa expressão ainda tem algo a nos dizer aqui, irmãos. Nos predestinou para Ele. Essa expressão tem algo a nos dizer ainda. Não é apenas que eu fui tirado do mundo, que eu não fui prejado para o mundo, eu fui prejado para Ele. Alguns aqui podem até achar o seguinte: bem, se eu fui prejado, então vou viver para mim mesmo. Se eu fui prejado, eu vou fazer a minha vontade. Eu vou viver para o meu bel prazer. Viver uma vida que não importa o que acontecer. Ele já preencheu tudo. Se Deus já preencheu tudo, então eu vou viver a minha vida. A consequência foi Ele que determinou. A consequência foi Ele que predestinou. A consequência da maneira que eu vou viver, se eu vou viver de maneira obediente, de vir à igreja, de louvar a Deus, ou se eu vou vir no domingo sim, outro não, o resultado disso será o resultado da sua predestinação. Para que eu vou evangelizar, pastor? Para que eu vou evangelizar, pastor? Porque se tudo o resultado é a predestinação de Deus. Então eu não tenho por que viver evangelizando, eu não preciso ir pregar a palavra, eu preciso simplesmente ficar em casa. Eu ir para a igreja, eu preciso vir porque Ele preencheu tudo. Ora, se Ele preencheu que eu vou para o céu, independente de adorar Ele, eu não vou ficar em casa. Pense na ideia errada que nós nutrimos no coração. Olha como nosso coração é perverso. Nosso coração é nojento. Ou como diz a Escritura, desesperadamente corrupto. Não, irmãos. Então eu posso fazer o que eu quero. Você conclui. E o que der na telha, porque tudo está predestinado. Não! Não é isso que o texto está nos informando, não é isso que o texto nos diz. O texto nos diz que fomos predestinados para Ele. Para Ele. Ou seja, somos criados e trazidos ao mundo com o propósito de Ele. E de que a nossa vida deva ser sempre para Ele. Que a nossa existência vise a glória dEle. Que a nossa vida está debaixo do controle dEle. Que para Ele nós existimos. Lembra de Romanos, capítulo 11, versos 33. Ele diz, porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Você é para Ele. Você pertence a Ele. A sua vida é dEle. Então eu vou ficar debaixo da vontade dEle. Porque eu não conheço, irmãos, nenhum lugar mais seguro do universo senão debaixo da vontade de Deus. Não há outro lugar mais seguro. Não há outro lugar pelo qual nós podemos de fato encontrar segurança. Porque, irmãos, tudo que somos é para Ele. Porque tudo é dele. Ele é o absoluto. E ninguém pode discutir com Ele. Ele diz em Romanos capítulo 9 que o vaso de barro, o caco de barro pergunta assim, por que o Senhor me fez assim? Que és tu, homem, para discutir com Deus?
Pode, por acaso, o objeto de dar perguntar ao Senhor porque ele fez daquela forma? Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. O verbo aqui, irmãos, predestinou, tem algo ainda mais a nos dizer, irmãos. Ele tem a nos dizer primeiro que é um verbo que está na ação passada na língua grega, que não pode ser repetida. No português nós não temos esse tipo de verbo. A gente chama de verbo auristo na língua grega. Então, é uma ação passada que não se repete. Ou seja, Deus predestinou e não continua predestinando. Então, aquela ideia lá, quando nós vimos domingo passado, Senhor, eu aceito Jesus, escreve meu livro da vida, o Senhor vai lá e assina, aí você sai da igreja, você atendeu na igreja, depois você volta, quando você saiu, Deus lá apagou, de repente você voltou, Deus lá escreveu de novo, aí você saiu, Deus apagou, não existe. Deus já predestinou. Mas essa ação passada, ela tem resultados que são duradouros. Ou seja, uma vez predestinados, os homens nunca poderão largar ou deixar sua condição de predestinados. Lembra da confissão de fé de Westminster, capítulo 3, quando trata dos decretos eternos de Deus? A nossa confissão de fé diz o seguinte, que o número dos eleitos é tão certo e tão definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. Uma vez predestinado, sempre predestinado ou para o céu ou para o inferno. É Deus que predestina todas as coisas. Então, uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez condenado, sempre condenado se não conhece Jesus Cristo. Se não é eleito para conhecer o Senhor. Ou seja, uma vez predestinado, os homens nunca poderiam largar a sua condição de predestinado. Em outras palavras, seja essa predestinação para a vida, seja essa predestinação para a morte. Então, primeiro, a ação verbal nos leva para isso. Segunda questão sobre o verbo predestinar. Aqui o verbo mostra toda a ação vinda da parte de Deus e nos predestinou. É como está escrito aqui no nosso texto, olha, ele diz assim, e nos predestinou para Ele. Pois a voz desse verbo é uma voz ativa. Entretanto, ele deliberadamente decidiu predestinar todas as coisas. Tudo o que acontece, ele predestinou. Isso nos leva para o nosso segundo aspecto, nosso terceiro aspecto nesse texto, a partir de Efésios capítulo 1, verso 5. Ou seja, o que nos conduz para a pergunta basilar. Qual é a finalidade desta predestinação? Vamos lá, verso 5 ainda, ele diz ainda para nós, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Se há uma outra doutrina negligenciada pela igreja, é a doutrina da adoção. Se há outra doutrina que a igreja esqueceu, é a doutrina da adoção. Irmãos, a adoção de filhos, para a adoção de filhos de Paulo. Isso aqui é importante para nós. Sim, nós somos adotados na família de Deus. Esta é a finalidade da predestinação. A predestinação não me chama para viver isolado. A predestinação não me chama para me jogar fora. A predestinação não me chama para me deixar na minha casa, ensimesmado. Pelo contrário, a predestinação me chama, me exorta, me coloca para estar na família de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, para que sejamos, irmãos, adotados. O termo adoção que aparece aqui na língua grega, ela tem implicações gritantes para nós. Primeiro, que por natureza, nós não somos filhos de Deus. E aqui cai por terra aquela falsa doutrina que diz que todo mundo é filho de Deus. Não é. Não é. Veja, somos predestinados para a adoção. Aqui, esta primeira e grande implicação, que o substantivo adoção aparece aqui, o substantivo hiostecin, tem nos desinformar exatamente disso. Então, é um leve engano quando pregadores dizem que todos são filhos de Deus.
Não, eles não são. Mas adiante o apóstolo Paulo, ele vai nos lembrar que estávamos mortos em nossos delitos e pecados e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Está escrito lá em Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3. Então, quando eu leio a Escritura, eu descubro na Escritura que nem todo mundo é filho de Deus, mas há pessoas que são filhos da ira, filhos pagãos, filhos do diabo. Então, só a graça de Deus, irmãos, nos traz a comunhão com o Senhor. Essa graça chamada predestinação vem a nós. Irmãos, a segunda verdade que nós aprendemos aqui é que somos incapazes de nos tornar filhos de Deus a parte da sua predestinação. Ninguém é capaz de se tornar filho de Deus a parte da predestinação. Ah, pastor, imaginemos que alguém quer ir para o céu, mas não foi predestinado. Para com essa argumentação hipotética e ilógica. Porque não existe isso. Ah, fulano quer, mas não foi predestinado. Não, só quer quem é predestinado. Só quer quem é eleito. Só vai querer quem é regenerado. Porque no mundo nosso é um mundo de não quero. Eu não quero ir ao céu. Eu quero amar os meus pecados. Eu quero viver nos meus pecados, dizem os homens. Mas a Escritura ela é muito clara sobre isso. Irmãos. A Escritura é muito clara sobre isso. Irmãos, esse é um outro aspecto culminante dessa palavra adoção. Quando queremos adotar um filho, nós planejamos como vamos fazer. Planejamos e ordenamos as nossas finanças e idealizamos tudo. E aqui é importante, irmãos, eu quero trazer isso para o coração de vocês. Eu não sei quantos de vocês têm medo de adotar um filho. Talvez o meu filho que eu adote ele não preste. Talvez ele faça alguma agressão a mim. E esses são os medos que nós temos. Mas olha, Deus te adotou. Olha quem você era. Olha a Bíblia do coração. Imagina quem você era. Você era pior. O pior pecador. O mais terrível pecador. A mais terrível pecador. E Deus decidiu escolher você para fazer parte da família dele. Eu e minha esposa, a gente conversa muito sobre possivelmente adotar um filho. E uma das doutrinas que sempre nos vem à mente quando tratamos desse assunto é essa doutrina da adoção. Deus me adotou, mesmo sabendo que eu não merecia. Mesmo sabendo que eu era filho do diabo. Ele falou, ele me chamou, me regenerou, me deu uma nova natureza, me deu um novo coração, me deu vida. Mesmo sendo filho da ira, ele despejou sobre mim o seu amor. E é isso que a predestinação incentiva a fazer, a pregar, a ensinar. Notem, eles só podem vir a ser filhos, irmãos, se os nossos projetos e os nossos planos tiverem perfeita capacidade de se concretizar. Notaram que não somos filhos ou nos fazemos filhos? Porque o esforço não provém de nós. Não cabe aqui, irmãos, a falsa doutrina do livre-arbítrio. Não cabe aqui, irmãos, as boas obras. Não cabe aqui, irmãos, estas coisas, mas cabe aqui, mais uma vez, a escolha livre e soberana de Deus, sendo manifestada por causa da sua prestação em graça e em amor. Este é um aspecto fundamental para nós considerarmos essa grandiosa verdade. Isso deve provocar em nós, irmãos, duas atitudes. Duas atitudes. A primeira é a humildade. A primeira delas é a humildade. Deus me quis em sua família. Ele me amou desde toda a eternidade para fazer-me um filho seu. Já parou para pensar nisso? Deus amou você para fazer você um filho dele quando você era filho da ira, filho do diabo, filho da mentira, filho do pecado, escravo do pecado.
Isso já deve gerar em você humildade. Não orgulho. O Senhor me elegeu, que bom. O Senhor me mais santo do mundo. Deus me elegeu. Fui tão miserável. Não! A Escritura nos diz que Deus nos elegeu, irmãos, em amor, mesmo sem a gente merecer. A segunda implicação disso, irmãos, a segunda atitude que isso nos leva é o louvor. Louvar a Deus, irmãos, por tão grandioso amor, irmãos. O amor imensurável, o amor incalculável, o amor que nos fez ser filhos por adoção. Não importa, irmãos. Não importa se eu não sou filho de sangue. Do ponto de vista como Jesus foi filho de Deus, que nasceu da essência, da natureza, que carrega a mesma natureza de Deus. Ele é filho legítimo, eu sou filho adotado. Não importa, eu sou filho. Não importa, ele me ama. Assim como ama o filho dele, o Senhor Jesus, ele me ama porque eu sou irmão e sou co-herdeiro com Cristo. Isso deveria trazer em você um louvor, agradecer a Deus todos os dias quando abrir os olhos e dizer: Senhor, obrigado, porque tu nos deste Jesus Cristo como nosso irmão. Isso nos leva, irmãos, para o segundo aspecto que essa verdade nos traz. Jesus Cristo, ele é o meio pelo qual somos adotados na família de Deus. Olha o que diz o nosso texto ainda mais aqui, irmãos. Verso 5 ainda. Ele diz: para adoção filhos por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Notamos que essa adoção nunca vincula-se somente à predestinação. Ela precisa de um mediador. Tudo na vida nós precisamos, como cristãos, do mediador Jesus. Quando nós oramos como? Em nome do Senhor Jesus. Tudo nós precisamos de um mediador. Observe nosso texto mais uma vez. Por meio de Jesus Cristo. Cristo é o mediador do seu povo. Ele é o resgatador do seu povo. Ele é por meio de Cristo e por causa de Cristo que podemos ser inseridos, podemos ser trazidos ao seio da família de Deus. Pois é precisamente isso que vemos aqui no grego. Ele diz: Dia Jesús Cristo, eis autor por meio de Jesus Cristo. Para Ele. Por meio de Jesus. Literalmente temos por meio de Jesus Cristo para Ele. Em outras palavras, irmãos, apenas em Cristo e somente em Cristo somos entregues ao Pai. Sim, irmãos, somente em Cristo temos o acesso direto ao Pai. Não existe mais um véu, não existe nenhuma barreira que me aproxime de Deus. Eu posso dizer: papai, porque Cristo habita em mim por meio do Espírito Santo. Cristo é o meu tudo, Cristo é o meu resgatador, Cristo é o meu libertador, Cristo é o meu mediador. Eu não preciso de Paulo, de José, de Maria, de Pedro, de nenhum outro santo. Eu só preciso do Santo dos Santos, o Senhor Jesus. Eu só preciso dele. Eu só preciso do Senhor. Somente em Cristo não temos acesso à casa do Pai. Lembra Jesus dizendo em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e creditarei em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou vos preparar lugar. Esse é o princípio claro da palavra do Senhor, irmãos. Isso nos leva, irmãos, para a última verdade que nós aprendemos de Efésios capítulo 1, verso 5, sobre a predestinação. É que o fundamento da predestinação, irmãos, e da adoção é a vontade de Deus. Mas onde tudo se fundamenta, sim, onde tudo deve ter um alicerce. Que alicerce é esse? Veja aí o nosso texto, no finalzinho do texto de Efésios 1, verso 5. Olha o que ele diz aí para nós. Segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo o beneplácito da sua vontade.
Irmãos, aqui, novamente aparece aquela maravilhosa palavra, eudokia, na língua original. Segundo a boa, eudokia telematos teu, a boa vontade dele, telematos, a vontade, o desejo. Sim, aqui o apóstolo Paulo, irmãos, nos informa que toda a obra da predestinação, da redenção, da escolha de Deus, irmãos, que inclui a nossa adoção e a mediação em Cristo Jesus, se fundamenta nesta eudokia, nessa boa vontade de Deus. Ou seja, é o querer de Deus que tudo isso ocorra. É a vontade boa e agradável do Senhor que desejou realizar essa escolha. Foi Ele que preencheu você. Ninguém mais. A nossa salvação, irmãos, a nossa inclusão na família de Deus, não depende de nenhum livre-arbítrio humano, de nenhum esforço humano, nem do fato de eu me batizar e me tornar membro da igreja. Não depende dessas coisas. Não. Apenas, somente apenas da vontade santa e augusta e amorosa do Senhor. O seu propósito, o propósito do seu conselho, o conselho de sua vontade, irmãos. Note que ele não pede conselho. Ele não pergunta a ninguém: posso escolher Judeu, eu posso escolher Maria, eu posso escolher José, eu posso escolher Adelina, eu posso escolher o irmão Luiz, o presidente Luiz, eu posso escolher. Não, ele não pergunta, ele faz, ele escolhe, ele predestina, ele liberta, ele salva. Sim, irmãos, ele não pede conselho a ninguém. A sua vontade é o seu conselho, o seu executar de tudo que temos e de tudo que nós somos. Parte dessa vontade soberana. Isso sim deveria trazer louvor ao nosso coração. Isso deveria trazer dependência de Deus ao nosso coração. Em suma, o que nós podemos aprender desse texto e aplicar ao nosso coração como igreja do Senhor Jesus? Eu queria deixar alguma aplicação desse texto para cada irmão aqui nesta noite. A primeira verdade que nós podemos aprender, irmãos, dessa verdade é que nunca, olha isso, nunca duvide do amor de Deus. Porque Ele amou, Ele te amou na intimidade. E agora no tempo Ele vai deixar de amar você? E agora no tempo Ele parou de amar você? Não, se Ele te chamou na eternidade, Ele vai continuar te amando. Então nunca duvide do amor de Deus. Senhor, parece que o Senhor me esqueceu, o Senhor não me ama, o Senhor me abandonou, eu estou vivendo dias terríveis. Não duvidem do amor de Deus. Não façam isso. Confiem no amor de Deus, porque esse amor, ele é desde a eternidade. Ele não começou no tempo. Nós amamos no tempo, nós olhamos para alguém, nosso esposo, a nossa esposa, no tempo nós passamos a amá-lo. Mas Deus nos amou desde a eternidade. Desde quando nós nem ainda éramos nascidos, Ele nos amou. A segunda verdade que nós podemos aprender aqui desse texto, irmãos, e aplicar ao nosso coração, é entender que a nossa escolha, a nossa predestinação, é resultado de um Deus amoroso. Deus, Ele decidiu amar a cada um de vocês. Deus decidiu depositar o seu amor em cada vida aqui. E cada vida aqui deveria entender isso. De que foi escolhida por causa do amor de Deus, não é porque você era melhor. Você não é melhor que ninguém. E você também não é pior que ninguém. Você é pecador, você é pecadora. Como o outro também é. Mas que são pecadores amados. Pecadores predestinados em amor, escolhidos em amor, chamados em amor. A segunda verdade que nós precisamos aprender aqui do nosso texto, irmãos, e aplicar ao nosso coração, irmãos, é que uma vez
filhos. Somos filhos de Deus. Deus nunca nos deixará de ser o nosso Pai. Nunca esqueça isso. Você foi adotado na família de Deus, escolhido na família de Deus, você foi alvo na família de Deus, então você está na família de Deus. Então ame a família de Deus. Ame a igreja do Senhor. Você está na família dele. E por último, a última verdade que nós devemos guardar no nosso coração, irmãos, é que a nossa vida cristã está fundamentada em Cristo Jesus, segundo a vontade de Deus. Sua vida deve estar sempre debaixo do controle e da soberania de Cristo. Cristo, ele é o fundamento da sua predestinação. E a base de tudo isso é a vontade de Deus. Que Deus possa aplicar isso em nossos corações. E que nós possamos guardar isso em nossas vidas e viver a predestinação plena do Evangelho de Cristo Jesus, como é nos ensinado na palavra do Senhor, para a glória do Senhor. Viva uma vida santa, uma vida que glorifica a Cristo, uma vida que honra a Cristo e que mostre que você é predestinado para a vida. Que Deus faça isso em nossos corações. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo pela pregação do Evangelho do Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, queremos a Deus te pedir, a Deus, que o Senhor seja gracioso conosco, Senhor, e aplique a tua palavra em nossos corações. E que nós, ó Deus, possamos de fato, ó Deus, guardar ela em nossos corações, ó Deus, e viver ela na prática. É o que nós te pedimos, Senhor, e é o que nós te oramos e te agradecemos. Em Cristo Jesus. Amém e amém.